depósito de lixo, um homem encontra um corpo parcialmente enterrado, envolto em cordas e coberto por terra e detritos. Ele observa o cadáver em silêncio, cercado pelo lixo queimado e as cinzas do aterro ao redor. A cena corta para um detetive chamado Karim, que está no funeral de seu antigo parceiro, a vítima encontrada no lixão. Ao lado de Karim estão seus colegas de equipe, Clara e Marco. Marco é o homem mostrado no início do filme. Após a cerimônia, a viúva do parceiro morto se aproxima de Karim. Ela tem uma ligação forte com o grupo, por causa do marido falecido. Com tristeza nos olhos, ela repara em um pingente que Karim está usando, e ele explica que era um presente de sua tia. A viúva, ainda abalada, expressa sua confiança de que a equipe irá buscar justiça para o marido. Mais tarde, naquela mesma noite, a equipe se reúne para uma missão clandestina. Eles estão decididos a enfrentar a gangue que assassinou seu companheiro. O alvo é um prédio decadente nos arredores da cidade, onde os criminosos se escondem. A equipe, armada e usando máscaras para ocultar suas identidades, se aproxima do local. Marco sugere eliminar o vigia posicionado do lado de fora do edifício, mas Karim o impede, argumentando que não é necessário derramar mais sangue. Ignorando as instruções, Marco age por conta própria e executa o vigia, criando tensão entre os dois. Eles trocam palavras rápidas, mas continuam com a missão. Dentro do prédio, encontram o zelador, que avisa que o local está condenado e confirma que a gangue se esconde no andar superior. Ao subir, Marco cruza com uma mulher que parece ser apenas uma faxineira, e ele decide não atirar. A equipe continua avançando até ouvir vozes vindas de um dos quartos. Ao tentar forçar a porta, o zelador reaparece, oferecendo ajuda, mas a situação rapidamente se agrava quando os membros da gangue ouvem a confusão e disparam através da porta, acertando Marco no pescoço. Um dos bandidos surge e executa o zelador. Karim e Clara são capturados e levados para um interrogatório. O líder da gangue ordena que um dos guardas alerte os demais para impedir qualquer outra pessoa de entrar no edifício. Enquanto isso, outro membro da gangue leva Marco, gravemente ferido, para uma sala separada. O líder acredita que a equipe está ali para resgatar um informante que eles capturaram, mas Karim e Clara permanecem em silêncio. Irritado, o líder da gangue executa o informante na frente deles. Logo após, tiros são ouvidos do lado de fora, alarmando os criminosos que pensam que reforços da polícia chegaram. Sem hesitar, o líder atira na cabeça de Marco, enquanto do lado de fora, um dos guardas observa explosões ao longe, trancando todas as saídas do prédio. Dentro da sala, os criminosos se preparam para investigar o ruído quando, de repente, um zumbi invade o local, atacando e matando um dos membros da gangue. Desesperados, os bandidos abrem fogo, mas as balas parecem não surtir efeito. Com suas munições se esgotando, outro gangster também é morto pelo zumbi. O líder, sem outra opção, saca uma espingarda e acerta um tiro fatal na cabeça da criatura, finalmente derrubando-a. No entanto, mais zumbis aparecem, e tanto os bandidos quanto os policiais são forçados a fugir, lutando para manter suas vidas enquanto escapam por um triz. Conseguindo com muito esforço se barricar no topo do prédio, o grupo olha em volta e percebe o verdadeiro horror. A cidade inteira está em chamas e explosões ecoam ao longe. Para piorar, uma horda de centenas de zumbis avança na direção do edifício. Fica claro que um surto massivo de zumbis está ocorrendo e eles estão presos no prédio, sem nenhuma esperança de resgate. O policial ferido entra em pânico, mas o líder da gangue o silencia, dizendo que o pânico só piorará a situação. Karim, então, sugere que trabalhem juntos, apesar das tensões entre o grupo, para encontrarem uma saída. Mesmo com alguns policiais contrariados, eles descem de volta para a sala de onde vieram. Lá, reúnem as armas restantes e improvisam um tratamento para o policial ferido com o que conseguem encontrar. Karim tenta consolar Clara, ainda devastada pela perda de Marco. Ela questiona a decisão de se aliar aos criminosos, e Karim explica que é a única chance de sobrevivência. Durante a discussão, ele revela que sabe do caso dela com o colega falecido, apesar dele ser casado. Clara tinha contado ao homem que estava grávida, distraindo-o durante uma operação contra a gangue, o que acabou resultando em sua morte. A revelação agrava ainda mais as tensões. Logo depois, o grupo tenta descer pela escadaria, mas ouve o som de zumbis nos andares inferiores, bloqueando sua saída pelo térreo. O líder da gangue sugere que usem outra escadaria. Um dos gangsters, em pânico, menciona que o corredor está cheio de zumbis, mas é ridicularizado por outro, que comenta o óbvio. Eles se aventuram pelos corredores escuros, encontrando a porta para outra escada. Nesse momento, o prédio treme violentamente devido a uma explosão, e Aurora e o policial ferido são obrigados a se esconder. Subitamente, um zumbi ataca o policial ferido, seguido por outros dois, espalhando o grupo em diferentes direções. O gangster que vestia um terno não consegue alcançar a porta a tempo e é forçado a lutar contra os zumbis. Com muita dificuldade, ele sobrevive e consegue abrir a porta para o restante do grupo. Aurora e o policial ferido são deixados para trás, e ela grita pedindo ajuda, mas o líder da gangue impede Karim de voltar, alegando que seria uma missão suicida. Karim, a contragosto, segue em frente. Enquanto isso, Aurora luta pela vida, enfrentando um zumbi e esmagando sua cabeça com uma geladeira.
Apesar de tudo, ela e o policial ainda estão vivos, sem que o resto do grupo saiba. Karin e os outros continuam descendo pela escada, até perceberem que ela foi destruída. Sons de grunhidos chamam sua atenção, e ao abrir uma porta, encontram um homem idoso, segurando um machado ensanguentado. Ele pede que baixem suas armas, explicando que não é um zumbi. O líder da gangue o questiona sobre o que está fazendo ali, e o homem revela que foi ele quem explodiu a escada para evitar que os zumbis subissem. Ele também percebe que um dos membros do grupo, o gangster de terno, foi mordido e pede que o sigam para que possa ajudá-lo. Em outra parte do prédio, Aurora e o policial ferido encontram uma sala onde um homem aparentemente se suicidou com um tiro na cabeça. Aurora diz ao policial para pegar a arma do corpo. O velho explica que a única maneira de impedir o gangster de terno de se transformar em um zumbi é amputando sua perna. O gangster, porém, se recusa a aceitar isso e aponta sua arma para o velho, negando-se a permitir que cortem sua perna. Olsen intervém, conseguindo acalmar a situação antes que ela se agrave. Enquanto isso, em outro local, Aurora cuida do policial ferido. Ele tenta confortá-la, dizendo que a morte do parceiro encontrado no lixão não é culpa dela e que Olsen foi injusto por culpá-la anteriormente. No entanto, Aurora percebe que o estado dele está piorando rapidamente e ele está prestes a se transformar. Temendo pela segurança do bebê que carrega, ela tenta algemá-lo para evitar o pior, mas ele se recusa a ser deixado para trás. Num impulso, o policial golpeia Aurora, fazendo-a desmaiar ao bater a cabeça contra um espelho. De volta à sala, o velho oferece uma bebida a Olsen e ao líder da gangue, contando sobre seu passado como soldado, relembrando a violência que testemunhou. Nesse meio tempo, um dos criminosos consegue ligar a TV, e o grupo vê nas notícias que a cidade inteira está tomada pelo caos, com o vírus zumbi se espalhando rapidamente. Os militares estão montando rotas de evacuação para retirar os sobreviventes. Aurora desperta de sua concussão e percebe que o policial ferido desapareceu. Ao saber das rotas de evacuação, o velho sugere que usem o poço do elevador para descer e tentarem chegar a uma base militar fora da cidade. O gangster covarde, no entanto, se recusa a descer, preocupado com o estado debilitado do gangster de terno. Quando Olsen tenta abrir as portas do elevador, o gangster covarde o impede, o que leva a uma discussão. O líder da gangue empurra o covarde ao chão, interrompendo a briga. Ao saírem da sala, percebem que os corpos dos zumbis que estavam no corredor desapareceram misteriosamente. Olsen pega um pé de cabra e começa a forçar a abertura das portas do elevador, mas antes que consiga, um zumbi surge pelo corredor e ataca o grupo. O gangster covarde atira na perna do zumbi, e os outros decidem brincar com a criatura antes de matá-la, o que enfurece o líder da gangue, que os repreende duramente. O grupo volta a forçar as portas do elevador, mas de repente, o policial ferido reaparece no corredor. Olsen, preocupado, pergunta onde está a Aurora. Nesse momento, ela surge e, sem hesitar, dispara um tiro na cabeça do policial ferido. Olsen fica em choque diante do que ela fez e ameaça atirar nela, acreditando que foi um ato cruel. Aurora, no entanto, tenta se explicar, afirmando que o policial estava infectado e já não havia mais o que fazer. O líder da gangue pede a Olsen para deixar seus sentimentos de lado, lembrando que a prioridade é sobreviver. Finalmente, eles conseguem arrombar as portas do elevador, mas o gangster covarde e o gangster de terno apontam suas armas para o resto do grupo, exigindo que todos entreguem as suas armas. O gangster covarde, em particular, acusa o líder da gangue de ser egoísta e de sempre tratá-lo mal. Os dois criminosos, cansados de serem mandados, planejam abandonar o grupo e deixar o líder e os outros para trás como vingança. Usando o elevador, os dois descem e fogem do andar. Apesar de tudo, Olsen não perde a esperança e pede ao líder da gangue que confie nele. Juntos, eles correm pela escada até o térreo, apenas para descobrir que as portas estão trancadas e que uma multidão de zumbis bloqueia sua saída. O velho, no entanto, os guia até uma sala oculta, onde eles encontram um arsenal de armas, oferecendo uma nova chance de lutar por suas vidas. O vidro que mantinha os zumbis afastados finalmente cede, e a horda irrompe pelo local. O grupo corre em direção à garagem, tentando desesperadamente segurar a porta para impedir a invasão, mas os mortos-vivos são muitos, e cada vez mais fortes. Em meio ao caos, o líder da gangue encontra as armas que o gangster covarde havia confiscado deles. Enquanto procura uma rota de fuga, ele se depara com uma cena horrível. O gangster de terno, agora transformado em zumbi, devorando o corpo do gangster covarde. Os dois que haviam traído o grupo acabaram tendo um destino trágico. Subitamente, Olsen é mordido no braço por um dos zumbis. Sem hesitar, o líder da gangue esmaga a cabeça do morto-vivo contra o concreto, mas o dano já estava feito. Eles conseguem finalmente fechar a porta da garagem, mas o som das criaturas se aproximando ecoa do outro lado. Sabendo que não há muito tempo, Olsen, já infectado, se oferece para segurar a horda enquanto os outros escapam. Ele decide se sacrificar, permitindo que seus companheiros sobrevivam. Olsen enfrenta os zumbis com todas as armas que tem, atirando e cortando, mas logo fica sem balas. Ele
Então empunha seu facão, tentando abrir caminho entre os mortos, mas é rapidamente cercado e sobrepujado. Enquanto isso, os sobreviventes descobrem que os zumbis estavam armazenando corpos na parte inferior da garagem, criando uma espécie de reserva de comida. Eles encontram uma porta de saída, mas ela não se abre. O tempo está acabando, e a horda de zumbis continua a se aproximar. Nesse momento, o velho decide fazer o último sacrifício. Ele puxa o pino de uma granada e se joga contra os zumbis, explodindo a si mesmo e a horda que estava se aproximando, ganhando tempo para os outros escaparem. Aurora e o líder da gangue finalmente conseguem sair do prédio e alcançar a rua. Agora que estão livres, o líder da gangue, acreditando que o terror compartilhado havia forjado um vínculo entre eles, tenta se aproximar de Aurora. No entanto, ela não esqueceu que ele é o responsável pela morte de seu amante. Sem dizer uma palavra, Aurora ergue sua arma e atira na cabeça do líder da gangue, encerrando sua jornada de vingança.